Seguindo na jornada, nossos peregrinos finalmente chegaram às Montanhas das Delícias. Subiram para contemplar e viram o jardim, as vinhas e as fontes. No topo das montanhas havia pastores apacentando rebanhos e naquele momento estavam próximos ao caminho. Os peregrinos se aproximaram deles e perguntaram a quem pertenciam aquelas Montanhas das Delícias e os rebanhos que ali pastavam. Estas montanhas são do país de Emanuel, e daqui se avista a cidade celestial, as ovelhas também são dele, por quem deu sua vida. Este caminho leva à cidade celestial? Sim, é este mesmo. Cristão perguntou, qual a distância daqui até a cidade? Pastores responderam, longa para os que nunca chegarão, mas muito curta para os perseverantes. Cristão, o caminho é perigoso ou seguro? É seguro para quem deve ser, mas os transgressores cairão nele. Há algum alívio para os peregrinos cansados e desfalecidos? O Senhor destas montanhas sempre nos ensinou a hospitalidade, portanto, tudo o que há de bom está à disposição de vocês. Após saberem quem eram aqueles peregrinos, os pastores fizeram algumas perguntas sobre o país natal deles, sua entrada no bom caminho e a perseverança em segui-lo, pois poucas pessoas chegavam até essas montanhas. Quando ouviram as respostas satisfatórias dos peregrinos, deram-lhes a melhor acolhida e recepção. Os pastores se chamavam ciência, experiência, vigilância e sinceridade. Tomaram os peregrinos pelas mãos e os levaram para suas tendas. Pastores disseram, fiquem conosco por algum tempo, para que possamos nos conhecer bem e vocês possam se consolar com as delícias destas montanhas. Peregrinos responderam, com o maior prazer. E se alojaram por aquela noite. Na manhã seguinte, os pastores convidaram Cristão e Esperança para um passeio pelas montanhas. A vista era maravilhosa. Mas a boa acolhida dos pastores não parou por aí. Eles decidiram mostrar algumas maravilhas, e primeiro, levaram-nos ao cume do monte chamado Erro, cuja vertente era muito íngreme do outro lado, no fundo do vale, viam-se muitos corpos de pessoas que haviam caído daquela altura e estavam despedaçados. Cristão perguntou, o que significa isso? Os pastores disseram, vocês já ouviram falar daqueles que se desviaram? Pois esses que vocês veem lá embaixo são eles, e não foram sepultados até hoje para servir de exemplo aos demais, para que não subamos muito alto nem nos aproximemos demais da borda deste vale. Em seguida, levaram-nos ao cume de outra montanha, chamada Cautela, e fizeram-nos olhar para longe, mostrando alguns homens andando entre os sepulcros. Aqueles homens eram cegos, tropeçavam nos sepulcros e não conseguiam sair dali. Cristão perguntou, o que isso significa? Eles responderam, vejam, um pouco mais abaixo, uma ponte que leva a um prado à esquerda do caminho. Daquela ponte sai um caminho diretamente para o Castelo da Dúvida, propriedade do gigante Desespero. Esses homens que vocês veem uma vez peregrinaram como vocês até chegarem à ponte, achando o caminho difícil, desviaram-se pelo prado e foram capturados pelo gigante Desespero, que os prendeu no Castelo da Dúvida. Depois de alguns dias, ele lhes tirou os olhos e os deixou entre os sepulcros, onde estão até hoje. Cristão e Esperança trocaram um olhar emocionado, mas não disseram nada aos pastores. Depois, levaram-nos a outro lugar no fundo do vale, onde havia uma porta na encosta da montanha. Abriram a porta e disseram, olhem para dentro. Os peregrinos olharam e viram que o interior estava muito escuro e cheio de fumaça, ouviram um ruído como de fogo e gritos de quem está sofrendo tormentos. Havia um forte cheiro de enxofre. Cristão disse, isto é a porta do inferno, para onde vão os hipócritas que, como Esaú vendem sua primogenitura, que como Judas, vendem seu mestre, que blasfemam do evangelho, que fingem e mentem como Ananias e sua mulher. Esperança falou, pelo que vejo, eles tinham todos os sinais de peregrinos como nós, não é? Os pastores disseram, sim, tinham. E alguns por muito tempo. Esperança falou, até onde chegaram em sua peregrinação antes de se perderem miseravelmente? Pastores disseram, alguns chegaram a estas montanhas, outros foram além. Então os peregrinos disseram entre si, precisamos clamar àquele que é poderoso, para pedirmos forças. Os peregrinos desejaram continuar sua jornada, e os pastores concordaram, acompanhando-os até o limite das montanhas. Pastores disseram, agora vamos mostrar a vocês a porta da cidade celestial, se conseguirem vê-la com nosso óculos. Eles tentaram,
mas a lembrança do que haviam visto antes fazia suas mãos tremerem, dificultando o uso do óculos. Mesmo assim, pareceu-lhes ver a porta e um pouco da glória daquele lugar. Com isso, despediram-se e seguiram pelo caminho. Na despedida, um dos pastores indicou o caminho que deviam seguir, outro advertiu para terem cuidado com o adulador, o terceiro aconselhou a não dormirem no terreno encantado e o quarto desejou-lhes boa viagem na companhia do Senhor.